A crescente urbanização e os desastres naturais, como deslizamentos e inundações, criam condições para a ocorrência de epidemias. Não podemos esquecer que o Brasil é um país onde o saneamento básico deixa muito a desejar. Para falar sobre o risco das epidemias, Cidadania recebe o Dr. Pedro Luiz Tawil, professor emérito da UNB, pesquisador e epidemiologista. Participa conosco dessa entrevista a jornalista Aline Guedes, da Agência Senado. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. E eu passo para a Aline aqui, minha colega, a tarefa de fazer a primeira pergunta. Pois não. Doutor Pedro, por que essas doenças, elas reemergiram? Dengue, zika, chikungunya e outras, por que elas reemergiram? Inicialmente, houve a reemergência do dengue, que hoje é a principal doença reemergente no mundo. Ela começou após o final da Segunda Grande Guerra no Sudeste Asiático, quando houve uma migração muito grande de população de área rural para a área urbana. E, naquela ocasião, havia uma grande quantidade de equipamentos de guerra que ficaram expostos ao meio ambiente e com acúmulo de água, e esse é o tipo preferencial de criadouro desse mosquito Aedes aegypti. Então, começou a partir do Sudeste Asiático. Posteriormente, já com um fluxo rural-urbana aumentado também em outros lugares, como a própria países americanos, o que nós tivemos foi uma reemergência do dengue também no Brasil. E em mais 17 países que tinham eliminado o Aedes aegypti dos seus territórios com a finalidade de evitar a transmissão de febre amarela urbana, que é o ciclo urbano, que é transmitido por esse mosquito Aedes aegypti. Doutor Pedro, antes de começarmos a conversar aqui com os nossos espectadores, o senhor citou um episódio que já em 1982 houve um episódio de dengue em Roraima. Sim. E o senhor então trabalhava junto à SUCAM e conseguiram debelar, quer dizer, pelo menos retardar o processo da chegada da dengue ao país, que foi já na década de 90. Justamente. O senhor pode falar que características foram essas? Sim. Naquela ocasião, nós tivemos registrado uma grande epidemia de uma doença desconhecida em Cuba, inclusive com manifestações hemorrágicas, parecia meningite meningocócica. E naquela ocasião foi a primeira vez que foi registrado nas Américas a dengue hemorrágico, que era uma forma grave. E aí, países próximos, como o do Caribe, o México e também a Venezuela, apresentaram quadros de uma doença que não era muito conhecida entre nós, que era o dengue. E aí nós tivemos a detecção de casos de dengue confirmados pela primeira vez no Brasil, laboratorialmente, pelo Instituto Evandro Chagas, de Belém do Pará, de dengue, naquela ocasião, dengue tipo 1 e tipo 4. Uma cidade, Boa Vista, era uma cidade com 50 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena e que foi fácil, naquela ocasião, o controle dessa epidemia em 3 a 4 semanas, a partir de medidas tomadas de controle do mosquito, que é ainda, porque não existia e nós ainda temos dificuldades com o uso de vacina contra a dengue. Mas então o controle vetorial era a arma fundamental. E aí foi feito eliminação de criadouros artificiais, aplicação de inseticida no ultra baixo volume para matar os insetos adultos, e em 3 a 4 semanas houve um controle dessa epidemia. Mas nós, naquela ocasião, eu era do Ministério da Saúde, e naquela ocasião nós alertamos as autoridades, principalmente do Ministério do Planejamento, de que nós tínhamos um risco muito grande de disseminar essa doença no Brasil, pois outros lugares
altamente povoados, como, por exemplo, a Baixada Fluminense, nós estávamos com uma quantidade de Aedes aegypti muito grande e um número de pessoas trabalhando. Quer dizer, transmissor vetor já existia lá, faltava era chegar o vírus. Já existia, porque ele foi reintroduzido no país na década de 60 para 70. Foi reintroduzido depois de ter sido eliminado de 17 a 18 países das Américas. Mas nós combatíamos o mosquito, porém sem a devida eficácia devido à redução do número de trabalhadores diante do número imenso de prédios. Olha, para se ter uma ideia, um agente de endemias visita por dia em torno de 15 habitações, 15 casas. E quando o número é relativamente pequeno, tudo bem, dá para fazer, mas aí eu preciso de um número enorme de pessoas para fazer essa visita, que é repetida a cada 4 meses. E não há pessoas suficientes. É por isso que, diante das epidemias, se chama Exército, Marinha, Aeronáutica, para tentar contribuir para aumento da mão de obra para inspeção desses lugares. Bem, agora, por que reemergiu? Por quê? Bom, além da migração rural urbana, houve outros problemas importantes. Por exemplo, a indústria moderna, ela privilegia embalagens descartáveis, que quando não armazenadas adequadamente no meio ambiente, elas podem se comportar como criadouros do mosquito. O segundo, esse fluxo rural urbano muito rápido e intenso fez com que, segundo o IBGE, 10% a 15% da população de grandes e médias cidades passasse a viver em condições precárias de habitação e de saneamento. Mais de 50% das casas, bem mais que 50% das casas do Brasil, das residências, não tem esgoto. Mas, por exemplo, mocambos, favelas, invasões, cortiços, são situações em que o abastecimento de água não é regular. E isso é preciso que as pessoas armazenem água. E o armazenamento de água favorecia a proliferação do mosquito. E além do que, só acrescentando aqui, 70% não tem das residências, 70% da população brasileira não tem esgoto tratado. É verdade, além disso. Bom, quando a gente fala em explosão do número dos casos de dengue, a gente chega aqui ao dado assustador. Entre 2013 e 2016, 5 milhões de casos de dengue no Brasil. Aline. Então, para deixar claro para quem nos acompanha, esses são os principais fatores que levam à proliferação da doença? A proliferação, então, aglomerações urbanas muito grandes. Segundo, ausência de condições de saneamento adequadas. A indústria moderna e o aumento da produção da indústria automobilística com uma quantidade de pneus que não se tem um destino adequado ainda para que ele possa ser armazenado em condições que desfavoreçam a proliferação do mosquito. O pneu, se ele ficar largado em qualquer lugar, a gente vê até pela geometria dele, pelo formato dele, que ele vai ser... Ele é no fundo escuro. Preferencial. E o mosquito gosta do fundo escuro e água limpa que acumula com muita facilidade. Por exemplo, borracharias, depósitos de ferro velho e cemitérios. Hoje, os cemitérios têm solução, já ninguém mais coloca água nos vasos. Mas borracharias, terrenos baldios e depósitos de ferro velho são considerados criadouros preferenciais e pontos estratégicos que são obrigatoriamente visitados pela vigilância sanitária. Então, resumindo, essa migração rural intensa, falta de condições de saneamento, basicamente abastecimento de água e coleta de resíduos regulares. Terceiro, produção moderna de embalagens descartáveis com isopor, vidro e que não são adequadamente dispostas no meio ambiente. E mais essa proliferação de pneus usados cujo destino ainda não está suficientemente resolvido, como nós pensávamos que estaríamos com formação de massa asfáltica, por exemplo, mas o custo ainda é alto para poder ser utilizado. Agora, professor, parece um outro fator
preponderante na chegada ao Brasil de outras epidemias, como a epidemia de dengue e chikungunya, a grande circulação de pessoas entre os países. Né? Aí é o aumento do fluxo internacional, quer de mercadorias, quer de pessoas. Hoje, por exemplo, a pessoa pode adquirir dengue no Vietnã ou na Tailândia e em menos de 24 horas pode estar no país. Com relação ao Zika e chikungunya? Bom, o Zika, quer dizer, na verdade, veja bem, o primeiro foi o dengue, e sem dúvida é o mais importante, a doença emergente mais importante do mundo, afetando uma área com 2,5 bilhões de pessoas. Bom, todos os países tropicais e subtropicais. Porque o clima favorece. Né? O clima qual é? Basicamente, temperaturas elevadas e índices pluviométricos altos. Então o verão traz essa preocupação. A sazonalidade é dada por causa disso. Quando começam as chuvas, começam a haver acúmulo de água e esses acúmulos de água favorecem o desenvolvimento do mosquito. Mas a sua pergunta era de que... Com relação à chegada do Zika e chikungunya. Depois, nós vivíamos o dengue. Aí, quando começou a aparecer casos estranhos, que não eram confirmados como dengue, e que foi identificado, inicialmente, era o chikungunya, que é um vírus, mas de um outro grupo, um alfa-vírus, não um flavivírus, mas que se transmite também em área urbana pelo mosquito Aedes aegypti. É o mesmo mosquito. Bom, por que apareceu? E logo depois, 1 ano e meio, quase 2 anos depois, nós tivemos a introdução do Zika. O Zika vírus, sim, é um flavivírus igualzinho o vírus da febre amarela e o vírus do dengue, do mesmo grupo. Mas o que aconteceu? O Brasil teve 2 grandes movimentos populacionais recentes, que foram as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Nós tivemos um fluxo de pessoas muito grande, que provavelmente foram pessoas infectadas com esses vírus, que, vindo para um lugar onde existem condições de transmissão, eles, por meio da presença do mosquito, isso daqui aconteceu. Agora, professor, a relação entre o Zika vírus e a microcefalia em bebês, ela foi estabelecida aqui no Brasil. Por que tristemente nos transformamos num laboratório? Porque o Zika vírus já existia. Isso deve ter ocorrido também com outras mulheres grávidas em outros países. Mas é verdade. Por que com tanta... Na verdade, aconteceu inicialmente nas ilhas da Polinésia, da onde veio o Zika vírus para cá. Por quê? Porque ele sofreu... O Zika vírus já existia, sem produzir essas alterações para o lado do sistema nervoso. Mas o que aconteceu, e hoje em dia, trabalhos recentes estão mostrando que houve uma variação genética do vírus. O vírus adquiriu um tropismo maior para o sistema nervoso, quer de gestantes, sistema nervoso de fetos, quer sistema nervoso de adultos, levando aquela síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, que é a paralisia ascendente, né? É isso, uma paralisia ascendente. Começa pelos membros inferiores e tal, que pode. E tanto para a chikungunya quanto para o Zika. Então, houve, de fato, uma alteração genética, quer dizer, uma variedade genética que, com o aumento isso recentemente confirmado, que mostra um tropismo maior para o sistema nervoso. Como acontece uma alteração genética dessas? Olha, os vírus, eles se reproduzem muito rapidamente, muito rapidamente. Cada reprodução viral faz com que haja possibilidade de alterações genéticas, e é o que acontece. O vírus da gripe, por exemplo, a gente sabe que ele sofre mutações tão frequentes que a vacina contra a gripe ela é elaborada anualmente com base nas cepas que circularam no ano anterior. Então, com isso, porque também são vírus que sofrem essas mutações, muito mais em função da sua capacidade de se multiplicar. Doutor Pedro, o que o senhor aponta de inovação na prevenção dessas doenças? Bom, é o seguinte, hoje nós buscamos vacinas que já existem para a febre amarela, agora
Nós estamos vendo recentemente, nós estamos vendo o problema que são a região norte de São Paulo está enfrentando com a presença do vírus da febre amarela no seu ciclo silvestre e que exige vacinação. A vacina é muito importante. Mas para a dengue, nós já temos uma vacina que já está aprovada, porém ela apresenta algumas limitações para o uso em saúde pública. Uma vacina de dengue. Está se buscando outras vacinas para dengue, para a zika. O Brasil participa de uma pesquisa importante com os Estados Unidos para uma vacina para a zika também, que é uma maneira de controlar essas doenças. Porém, não só as vacinas, que não são fáceis de se obter. E quanto ao vetor, como é que você pode interferir? O segundo elemento de controle é o controle vetorial. Por exemplo, um dos lugares hoje preferenciais que os mosquitos se desenvolvem são telhados, são coberturas de prédios que não têm telhados, que têm lajes. Isso é muito comum em favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro. E essas aqui acumulam, no teto, acumulam água, que é de difícil investigação. Segundo, a quantidade de depósitos que existem no meio ambiente é muito grande. Então, hoje em dia, os métodos tradicionais de controle não são tão eficazes devido a esse gigantismo da vida urbana. Então, está se buscando novas inovações de controle vetorial. Parece que uma bactéria que pode ser transmitida através que pode ser passada pode infectar o mosquito. O mosquito interfere nessa transmissão. Né? Nós estamos com 3 perspectivas atualmente. Uma delas são chamados mosquitos transgênicos, onde nós temos em Juazeiro do Norte, na Bahia, e nós temos também em Campinas, São Paulo, nós temos fábrica de mosquitos transgênicos. O que eles fazem? Os machos transgênicos de origem, essa é uma pesquisa de origem inglesa, de Oxford, esses mosquitos transgênicos, os machos transgênicos, quando eles fecundam as fêmeas, o produto não se evolui, não passa de larva para adulto. Então, com isso, vai havendo uma redução da densidade de infestação. Isso é uma técnica que está sendo usada hoje mesmo em Piracicaba, por exemplo. Tem umas áreas sendo trabalhadas assim. Outra técnica é a técnica do mosquito infectado com uma bactéria chamada Wolbachia. Outros insetos têm essa bactéria, mas o Aedes aegypti não tem naturalmente essa infecção. Então, o que se faz? É uma técnica australiana. Nessa técnica australiana, os mosquitos silvestres são infectados com essa bactéria Wolbachia, que ela faz o quê? Ela não impede que o mosquito se infecte, mas ela impede que o mosquito vire infectante. Então, ele interrompe a transmissão do mosquito. Isso daqui, nós temos tido uma alegria muito grande aqui no Brasil, numa pesquisa coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz, e que está mostrando o seguinte, que em algumas áreas pilotos de Niterói e da Ilha do Governador, em 20 semanas, houve uma substituição de 80% dos mosquitos. E que continua depois que a gente interrompe essa liberação de mosquitos infectados. Bom, dessa maneira, hoje a Fundação Bill Gates, inclusive, está financiando a expansão dessa pesquisa em áreas maiores, né? Como Niterói, a região de Niterói, e do Rio de Janeiro, para a gente avaliar não só o impacto entomológico que a gente está vendo, que substitui, como o impacto epidemiológico na transmissão dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Dengue, febre amarela do ciclo urbano, zika e chikungunya. Doutor Pedro, trazendo para o cotidiano das pessoas, como é que o senhor vê o dia a dia do trabalho do agente de endemias? Bem, eu acho que nós temos 2 níveis, tá? O nível populacional e o nível com os agentes. No nível populacional, as próprias pessoas têm que manter os seus quintais limpos. Não pode nem vidros, garrafas, vir com a boca para cima. Quer armazenar vidros, pode armazenar,
com a boca para baixo. Segundo, plantas que acumulam água entre as folhas, elas não devem ser cultivadas ou devem receber uma determinada substância, que pode ser várias coisas, como até água de lavadeira, por exemplo, o que boa, essas folhas. Que boa, tem que traduzir para o resto do Brasil. Que boa aqui em Brasília é água sanitária. Água sanitária, desculpe. Bem, então, nas plantas. Terceiro, outras coisas que devem ser feitas é que as pessoas, os seus vasos de plantas, eles não acumulem, troquem a água semanalmente do vaso que fica embaixo daquele prato com água, porque ali os mosquitos gostam, o Aedes gosta de procriar. Além disso, manter suas calhas, as calhas das suas casas, livres, não obstruídas. Principalmente agora que começa a época de chuva. E mais ainda, caixas d'água devem ser tampadas. Nós não podemos conviver com caixas d'água abertas. Ou seja, há quanto tempo nós sabemos de todas essas recomendações e a gente continua, enfim. Tá. E o senhor falou das dificuldades que os agentes são numericamente, serão sempre insuficientes se não houver a participação de todos. Da população. Essa daqui, por enquanto, antes que outras técnicas surjam mais eficazes, nós temos que contar com a participação da população. E aquelas pulverizações nas árvores? Olha, a pulverização a céu aberto, ela arrepia muitos ecologistas, porque elas alcançam áreas que não devem alcançar. Pouca eficácia. Pouca eficácia porque o mosquito adulto... E uma suspeita de efeitos colaterais... Muito grandes. Então, essas aplicações são caras, mas elas, politicamente, elas têm uma força que mostra que o governo ou a sociedade está fazendo alguma coisa. Mas elas não são a medida mais eficaz. A medida mais eficaz são a redução mecânica dos criadouros e aplicação, por exemplo, aplicação de larvicidas em reservatórios que não possam ser eliminados, que pode acontecer. Outra coisa, nós temos aqui muito em Brasília piscinas abandonadas. As piscinas abandonadas são um criadouro muito grande de mosquitos. Será que os drones pelo país afora não seriam uma arma para ajudar a identificar? É possível. Aqui, eu lembro que aqui no Senado houve uma discussão do projeto, infelizmente não sei do resultado dele, que permitia que as pessoas entrassem, que os agentes de saúde entrassem mesmo com as casas fechadas. Com as casas fechadas, enfim. Depois eu fico devendo essa informação, inclusive, para os espectadores. Doutor Pedro, Aline, eu peço desculpas a vocês, mas eu vou ter que encerrar por causa do tempo aqui, que é cruel. Então, temos, enfim, muito obrigado, eu me coloco às ordens, mais uma vez, mais alguma coisa pelas suas preciosíssimas informações aqui. Obrigado, muito Aline. Obrigada. Maiores informações você pode obter na página da Agência Senado. Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 61 99 9966 1616. O telefone do Alô Senado é 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.